Você já ouviu falar de um enfermeiro que enxergava os espíritos antes que seus pacientes dessem o último suspiro? O que começou como um plantão comum em uma ala de cuidados paliativos se transformou numa jornada entre dois mundos, o visível e o invisível. Este vídeo é um convite para escutar com o coração aberto uma história real, emocionante e cheia de sinais do além. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Terapia Espírita, um espaço criado para oferecer fé, consolo e respostas que a alma pede em silêncio. Aqui, cada história tem o poder de acalmar corações e reacender esperanças. Hoje, você vai conhecer Renato, um enfermeiro que acreditava apenas na medicina, até que a vida lhe mostrou que o amor verdadeiro nunca morre, apenas muda de forma. Prepare-se para testemunhar despedidas que não são finais, mensagens que atravessam o véu da morte e o nascimento de uma missão que vai além dos sentidos. Se esse tema já tocou você de alguma forma, curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com quem precisa de um abraço espiritual, porque a vida continua e o amor permanece. Renato tem 47 anos. É enfermeiro há mais de 2 décadas. Sempre foi conhecido pela seriedade, pela precisão no cuidado e pela capacidade de lidar com situações limite sem abalar as emoções. Para ele, a morte era parte do ciclo natural da vida, algo clínico, inevitável, sem espaço para misticismos. Mas tudo começou a mudar quando foi transferido, a pedido da direção do hospital, para a ala de cuidados paliativos no Hospital Municipal de Caxias do Sul, um setor mais silencioso, onde os pacientes não buscam cura, mas dignidade nos últimos momentos. Ali, Renato passou a lidar com a morte de forma diferente. Era como se o tempo desacelerasse naquele corredor. Os olhares eram mais profundos, as palavras mais lentas, os toques mais leves. Um ambiente onde a ciência não dava todas as respostas. E o silêncio dizia mais do que 1000 exames. Nos primeiros dias, ele sentiu algo que nunca havia sentido antes. Uma presença não física, não explicável, mas real. Aos poucos, Renato começou a perceber pequenos detalhes, uma mudança súbita de temperatura, um perfume que surgia do nada, uma sensação de estar sendo observado, mesmo estando sozinho. O que ele não sabia é que aquela mudança de setor não era apenas profissional, era espiritual, e estava prestes a abrir portas que ele nunca imaginou cruzar. Portas entre este mundo e o outro. O primeiro contato aconteceu de forma tão clara que Renato custou acreditar no que havia visto. Seu Orlando era um senhor de 79 anos, paciente, tranquilo, sereno, desses que aceitam a proximidade da morte com dignidade. Estava internado havia poucos dias, com um câncer já em estado avançado. Naquela noite, Renato entrou no quarto para checar os sinais vitais. O ambiente estava calmo, mas algo chamava atenção. Uma leve brisa percorria o ar, apesar das janelas fechadas. Foi então que viu, ao lado do leito, a poucos passos do próprio corpo, estava seu Orlando. Em pé, ele tinha uma expressão suave, o olhar firme, e parecia calmo demais para quem deveria estar inconsciente. Renato piscou, recuou, olhou novamente. O corpo estava lá, imóvel, mas aquela presença também estava em pé, de pé, viva, em choque. Saiu do quarto e tentou racionalizar o que acabara de presenciar. Mas minutos depois, a enfermeira da madrugada confirmou o falecimento. Hora da morte. Exatamente o momento em que Renato viu aquela figura ao lado do leito. A partir desse dia, ele começou a anotar tudo, criou um pequeno caderno e passou a registrar o que chamou de sensações incomuns. O que antes era apenas cuidado técnico, agora se tornava observação espiritual. Renato não era mais apenas um enfermeiro.
estava se tornando uma ponte, e seu Orlando foi o primeiro espírito a atravessar essa ponte diante de seus olhos. Dona Heloísa tinha 96 anos, ex-professora, lúcida, elegante mesmo na fragilidade. Sempre que Renato entrava em seu quarto, sentia uma paz diferente, como se aquele espaço tivesse sido tocado por algo sagrado. Ela gostava de conversar e, certa tarde, segurando com firmeza a mão de Renato, compartilhou algo que o deixaria profundamente tocado. Eu estive do outro lado por alguns minutos, disse com um sorriso sereno. Vi um campo florido e ao fundo uma janela aberta. Tinha uma luz que não sei explicar, mas ela não cegava. Ela acolhia. Renato ouviu em silêncio, sem interromper. E pela primeira vez, não tentou explicar racionalmente o que ouvia. Apenas sentiu. Nos dias seguintes, Dona Heloísa falou mais sobre suas visões. Disse que via pessoas que já partiram. Sentia perfumes de flores que não estavam ali. E que certa noite, uma mulher apareceu em sonho para dizer que tudo estava pronto para sua viagem. Na véspera de seu desencarne, ela chamou Renato pela última vez. Com os olhos marejados, sussurrou: "Aquela janela está se abrindo de novo." Minutos depois, partiu com um leve sorriso no rosto. Renato sentiu arrepio sutil, seguido de um perfume suave de lavanda que invadiu o ambiente. Era como se o quarto tivesse se tornado por instantes um pedaço do céu. Na ficha médica ele escreveu falecimento tranquilo, mas em seu caderno espiritual anotou: "A alma partiu em paz." E eu fui testemunha da janela se abrindo. Após as experiências com seu Orlando e Dona Heloísa, algo novo começou a acontecer com Renato. Os sonhos. Eles deixavam de ser simples imagens aleatórias para se tornarem verdadeiros encontros espirituais. No silêncio da noite, Renato via seus pacientes já falecidos em ambientes de paz e luz. Em um desses sonhos, ele encontrou seu Orlando novamente, sentado à sombra de uma árvore em um campo tranquilo. O Senhor sorriu com a calma de quem venceu a dor e, com voz serena, disse: "Renato, diga às pessoas que a morte não é o fim. É só uma passagem." Outro sonho trouxe Dona Heloísa, caminhando entre flores, com o céu aberto acima dela. Ela entregou uma mensagem clara: "Conte que estamos aqui, que o amor continua e que a espera é breve." Renato acordava com o coração apertado e a certeza de que aquelas visitas tinham um propósito maior. As mensagens não eram para ele, mas para as famílias, para os que ainda sofriam a dor da despedida. Ele começou a anotar cada detalhe, cada palavra, cada sentimento, transformando seus sonhos em provas vivas da continuidade da vida após a morte. Esses recados tornaram-se combustível para sua transformação interior. O medo que antes dominava foi dando lugar a uma fé crescente e a uma missão silenciosa: levar esperança e conforto a quem mais precisa. E assim, os sonhos passaram a ser pontes entre dois mundos, onde o amor jamais se apaga. Camila tinha apenas 10 anos, uma menina doce cheia de vida, mesmo enfrentando a leucemia que a consumia lentamente. Renato acompanhava seu tratamento na ala paliativa, onde o silêncio era quebrado pelo som suave da esperança e do adeus. Numa tarde delicada, Camila entregou a Renato um desenho: um anjo segurando uma flor vermelha. No rodapé, uma mensagem simples e tocante: "A flor é para você." Naquela noite, Renato sonhou com Camila correndo livre por um vasto campo de flores, sorrindo como se a doença nunca tivesse existido. Ela olhou para ele e disse com a voz doce: "Diga para minha mãe não ter medo. Eu estou bem. Peça para ela descansar, para acreditar no amor que nunca morre." O sonho foi tão vívido que Renato acordou emocionado, com lágrimas nos olhos. Entendeu que aquele recado não era só para ele,
mas para a mãe da menina, dilacerada pela dor da despedida. No dia seguinte, Renato compartilhou o desenho e a mensagem com a família de Camila. Uma semente de conforto foi plantada no coração daqueles que enfrentavam a perda. Quando Camila desencarnou, foi com a serenidade de quem sabia que o amor verdadeiro é eterno e que, mesmo longe, permanece presente. Para Renato, aquele desenho não era apenas uma arte infantil. Era uma prova silenciosa de que a vida vai muito além do que os olhos podem ver. Marta era uma paciente que enfrentava o avançado estágio do Alzheimer. Na maior parte do tempo, seu olhar estava perdido no vazio, desconectado do presente. Mas havia momentos raros, preciosos, em que ela parecia despertar para algo além deste mundo. Certa tarde, enquanto Renato cuidava dela, algo extraordinário aconteceu. Marta olhou fixamente para ele, como se o reconhecesse profundamente. Com uma voz fraca, mas cheia de significado, disse: "Você é o enfermeiro que vê os espíritos." Renato ficou surpreso, sem saber se aquilo era fruto da doença ou de uma revelação maior. Naquele instante, Marta compartilhou uma frase que ficou gravada para sempre em seu coração: "O amor é a única ponte que atravessa a morte." Ela falou sobre o amor eterno, que ultrapassa o tempo, a memória e até a separação física. Falou de laços invisíveis que unem as almas e garantem que ninguém está realmente sozinho. Essa conversa transformou Renato. Mais do que nunca, ele sentiu que seu dom era uma missão sagrada. Marta, mesmo perdida no mundo terreno, era um canal da sabedoria espiritual que Renato começava a entender. A partir dali, ele compreendeu que o amor verdadeiro não tem fim e que sua nova jornada seria levar essa mensagem para quem mais precisa, tanto para os que partiram quanto para os que ficam. Depois de tantas experiências que desafiaram sua razão, Renato decidiu que precisava entender melhor tudo aquilo que estava vivendo. Começou a estudar mediunidade e a doutrina espírita, buscando respostas e fundamentos para as sensações e visões que lhe acompanhavam. O medo inicial, que já rondava seus pensamentos, deu lugar a uma aceitação profunda do seu dom. Ele compreendeu que não estava sozinho e que aquela habilidade tinha um propósito maior: consolar, fortalecer e amparar. Renato passou a visitar as famílias dos pacientes, levando não só notícias médicas, mas palavras de conforto baseadas nas mensagens que recebera. Compartilhar essas experiências transformou seu trabalho em algo muito além da rotina hospitalar. Virou missão de vida. Para estruturar esse apoio, ele fundou um grupo dedicado ao acompanhamento espiritual dos enlutados, criando um espaço seguro para que pudessem dividir dores, ouvir testemunhos e receber orientação. Seus relatos emocionantes e o acolhimento sincero passaram a ser luz em meio à escuridão da perda. Hoje, Renato não é mais apenas um enfermeiro. É um canal entre dois mundos, um consolador de almas e um mensageiro da esperança. Sua transformação é um exemplo vivo de que, mesmo nas situações mais difíceis, a fé pode despertar um propósito novo e grandioso. Ele nos lembra que a vida segue, que o amor transcende a morte e que cada um de nós pode encontrar sentido mesmo nas sombras. A jornada de Renato nos ensina que cada morte é, na verdade, um renascimento, um despertar para uma nova dimensão da existência. No silêncio dos quartos, onde acompanhava seus pacientes, ele aprendeu a perceber os sinais sutis que a vida espiritual nos envia. Uma brisa inesperada, um perfume suave que invade o ambiente, a sensação acolhedora de uma presença invisível, mas real. Esses pequenos milagres confirmam que nunca estamos verdadeiramente sozinhos. A morte não é o fim, é uma passagem, um convite para entender que o amor, esse sentimento imortal, permanece vivo e ativo, atravessando fronteiras invisíveis,
Hoje, Renato vive com a certeza de que sua missão vai muito além dos cuidados físicos. Ele é um mensageiro da fé, um porto seguro para famílias que enfrentam a dor da perda, e uma prova viva de que a conexão entre os mundos continua mais forte do que nunca. Se você que está assistindo sentiu seu coração tocar por essa história, lembre-se, a vida continua, o amor permanece e a esperança nunca morre. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam encontrar conforto e luz em momentos difíceis. Juntos, podemos fortalecer essa corrente de fé e amor. E lembre-se sempre, você nunca está sozinho.